Uma rede de casais gostosa, abençoada, compartilhamos. Eu já tinha compartilhado há um tempo atrás sobre o livro do Gary, sobre as 5 linguagens do amor. E aí ontem nós pudemos compartilhar novamente. E é sempre muito importante a gente lembrar algumas coisas. Foi bem proveitoso. Hoje na escola bíblica também foi uma bênção. Já de antemão, já gostaria de convidar os irmãos, ainda aqueles que não são assíduos à escola bíblica, gostaria de fazer um convite a você estar aqui à escola bíblica que vem, domingo que vem, porque eu vou falar de um assunto que é importante. Eu estou falando da reforma protestante. Como eu estou fazendo um panorama bíblico, e nós estamos no evangelho, e cada evangelista ministrou a um determinado público. Se você pegar o livro de Mateus, você vai ver que Mateus escreve direcionado aos judeus. Se você pegar Marcos, você vai ver que Marcos está direcionado aos romanos. Se você pegar Lucas, você vai ver que Lucas direciona o seu discurso aos gentios. E João direciona a igreja. E nós estaremos falando do livro de João. E nada melhor do que nesse momento nós falarmos da reforma protestante. É algo que é importante para a gente entender. Não vai dar para a gente fazer uma aula completa, porque o tempo é curto. É das 9 às 10h15 a escola bíblica. Mas eu creio que será de grande proveito. Esse ano de 2017, Reforma Protestante, ela comemora 500 anos. Então, muito importante a gente poder tratar um pouquinho desses assuntos. Eu costumo dizer que a gente não pode ser crente por falta de opção. A gente tem que ser crente e ser convicto disso, né? A nossa crença, ela deve caminhar com uma convicção. Você deve estar convicto daquilo que você quer, daquilo que você é. Amém? Quando falo crente, eu estou falando crente de Jesus, né? Estou falando de qualquer crente de qualquer ter um monte, mas estou falando de crente de Jesus Cristo. E a gente vai estar falando um pouquinho, falando da reforma protestante, a gente vai estar falando da história da igreja, dos nossos irmãos, né? A gente usa muito Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento, para falar do início da igreja. Mas após o início da igreja, houve várias tentativas de destruição dessa igreja. Mas Jesus deixou uma palavra empenhada. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, não prevaleceu. Nós estamos aqui hoje. Ainda que a gente não esteja plenamente como igreja, nós estamos fazendo o nosso melhor. Amém? Erramos. Os reformadores lá atrás erraram bastante. Nós erramos também. Mas a grande qualidade de quem erra é aqueles que erram tentando acertar. E se eu chegar lá no céu e Deus falar assim, eu vou dizer para Deus: o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu errei tentando acertar, né? A gente pode errar, mas que seja tentando acertar. Amém? Nós estamos aqui escrevendo a nossa história. O livro de Atos, se você for olhar, ele não tem fim. Atos capítulo 29, você vai ver que não tem fim. Aliás, Atos 28. E nós continuamos escrevendo. O livro de Atos acaba espontaneamente, rapidamente. E aí a gente continua escrevendo Atos dos Apóstolos. Amém? Só que agora é Atos de João, Atos de Pedro, Atos de José, Atos de Maria, Atos de Débora. Amém? Os seus atos aqui na terra. Então, já estendendo o convite aos irmãos, domingo que vem, 9 horas da manhã aqui na igreja, sobre reforma protestante. Sexta-feira tem culto aqui na igreja, 7h30 da noite, o pastor ministra esse culto. Neste sábado, nós teremos reunião sábado é mulheres? É rede de mulheres, Sábado é rede de mulheres. As irmãs vão estar reunindo aqui na igreja para uma palavra, algo da parte de Deus. E sábado de manhã também, a pastora começou uma oração. Nesse sábado terá, né? Então, você que puder, a gente está... Algo que Deus colocou no meu coração, no coração da pastora, sobre uma busca por algo de Deus. Eu não sei se você vai me entender, mas a igreja hoje ela está muito superficial. Eu preguei isso há uns dias atrás, e é algo que o Senhor tem me levado a pensar e meditar sobre uma igreja superficial, no sentido de reino. No sentido de instituição, nós somos uma igreja boa.
Eu falo igreja, estou falando de igreja de Jesus Cristo. Estou falando na Assembleia Batista, Luterana, Presbiteriana, Renovada. Nós, como instituição, aprendemos a ser muito bom. A gente tem ótimos músicos, a gente tem ótimos ministrantes, mas muitas vezes isso está distante do reino. Como aquela igreja que Jesus diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro e vou estar com vocês, vou cear com vocês. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas e Deus não está muito envolvido. Então, eu e a pastora, a gente está com esse propósito de buscar algo de Deus para a nossa vida e para nós como igreja. Então, a partir da pastora, eu estendo esse convite às irmãs que desejam estar aqui no sábado de manhã, 8 horas da manhã, intercedendo pela igreja, intercedendo pela sua casa, intercedendo pelo ministério, pela nossa comunidade, intercedendo pelos irmãos, amém? Intercedendo pela nação brasileira, 8 horas da manhã. Pastor, já tem reunião de oração aqui com a Márcia? Tem, terça-feira. Mas alguns irmãos falam assim: pastor, eu não posso durante a semana que é corrido. Então você pode vir no sábado também, amém? Diferentemente da terça, a terça tem um estudo, no sábado é só oração. Está orando, não é nada formal, é sentar aqui e orar, uma oração rápida, falar aquilo que Deus quer ouvir, aquilo que você quer falar para Deus, sem muitas vãs repetições, não é aquelas orações de 3 horas, onde a gente ora 15 minutos, o resto a gente fica olhando o forro da igreja. Não é essa oração, é uma oração específica, amém? E Deus tem nos incomodado a isso. Eu não gosto da palavra incomodado, né? Mas o Espírito Santo, ele tem nos levado a uma busca. É algo que eu tenho falado aqui já há uns 2 anos, mais ou menos, que haverá um grande avivamento. Eu não sou um profeta das nações, mas eu sento com o meu pastor, o apóstolo Renato, e ele sempre diz que há um cheiro de terra. Sabe quando começa a chuva e ela não está aqui nesse lugar, mas você sente o cheiro dela? Há um cheiro de terra molhada. Haverá um avivamento. Não será um avivamento aonde nós ficaremos suados de tanto pular e se alegrar, mas será um avivamento que seremos molhados, sim, mas de lágrimas. Amém? Antigamente dizia que o avivamento vem e ele estoura a tampa da panela. Mas o avivamento que nós estamos clamando não é o que estoura a tampa da panela, mas é o que estoura o fundo da panela. Amém? É aquele avivamento que vem trazer arrependimento. Nós clamamos por um avivamento que venha trazer direção à igreja, que muitas vezes está sem direção. Um avivamento àquilo que a palavra de Deus diz: voltar às veredas antigas, aos caminhos antigos. Amém? Não estou falando de tradicionalismo nem de uso e costume. Estou falando de proximidade de Deus, voltado ao reino. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui nessa noite. Eu peço que você abra sua Bíblia em Josué 7 e se coloque de pé, por favor. Se você não pode ficar de pé, você pode permanecer sentado. Peço que você tenha toda a reverência à ministração da palavra. Amém? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 39. Aliás, 26, perdão. Não sei se é meu óculos, está ficando velho já, se é a lâmpada que está fraca. Diz assim a palavra de Deus: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36,
e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentaramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomara das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: não há coisa condenada no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis assistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa da Babilônia, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, levantando sobre ele um montão de pedras, que pertence até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, ministra a tua palavra nessa noite, traga a revelação dela a cada coração. Senhor, em nome de Jesus, não permita que ninguém saia daqui sem entendimento. Pois a tua palavra diz, Senhor, que a palavra que é semeada e não há entendimento, o inimigo vem e furta a palavra. Por isso eu te peço que os teus filhos tenham entendimento, Senhor.
entendimento da palavra, para que não seja roubado dos vossos corações, que eles entendam, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Opera, Senhor, opera nesta noite, fale, ministre, Senhor, caia por terra, Senhor, todo impedimento, e que a tua palavra tenha liberdade para ministrar em cada coração por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos conta um relato triste. Eu creio que não, a gente crê que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Eu creio que quando Deus colocou esse texto aqui, Ele não colocou com alegria. Algumas mensagens que o Senhor passa para nós, Ele não entrega com alegria, mas é necessário para que a gente entenda as coisas. O texto nos mostra que Josué, liderando o povo de Israel, aquela famosa busca pela terra prometida, depois de ter passado por Jericó, destruído as muralhas, eles então chegam a mais uma cidade, a cidade de Ai. Eu lembro quando eu era novo, convertido, eu olhava Ai, eu falava, por que estão falando que está doendo aqui? Mas Ai é o nome da cidade, amém? E chamaram o povo para ver qual seria a estratégia. E a primeira estratégia foi enviar espias. E alguns espias foram para lá. Você lembra que isso foi feito também lá atrás, quando eles ainda estavam no deserto. Moisés também enviou espias. Era uma estratégia de guerra. E voltaram os espias dizendo, olha, aí é bem pequeno. A minha região lá, a gente diria que seria uma Urânia. Aqui nós diríamos que seria um Bataiporã, seria uma Naurilândia, Nova Casa Verde, distrito de Amandina. É uma cidadinha pequena, não precisa levar todo o exército. O inimigo é pouco. Leva uns 2 ou 3 mil, que é o suficiente. E diz a palavra de Deus que foram 3.000 homens e chegaram em Ai. E em Ai eles perderam a guerra. Tiveram que virar as costas e sair correndo, fugidos. E aí o povo volta deslacerado. Perderam 36 homens, ou seja, 36 famílias tristes, sem o pai da casa, o chefe. 36 famílias estavam deslaceradas. E a palavra de Deus diz que o coração deles se tornaram como água. Porque, irmão, você está acostumado a vencer. E de repente, você perde. E de uma maneira diferente. Não é assim que acontece quando o seu time perde para um time ruim? A gente até aceita perder para um time bom. Lembra do 7-1 da Alemanha? A gente olhava, por que está acontecendo? Como que pode? O Brasil é o Brasil. Mas fizeram como fizeram com Ai. Desprezaram o inimigo. Pastor Satanás, a gente vê aquelas pregações pentecostais. Satanás está debaixo do pé. Ele é um cachorro desdentado. Não sei por que eles têm mania de falar que o diabo é um cachorro desdentado. Você acha que vai ofender ele falando isso? O diabo é o pai da ofensa. Não se ofende, não adianta você xingar ele. Até porque ele vai receber como elogio. Não é assim que se vence. A gente não pode desprezar os nossos inimigos. E o povo de Israel desprezou Ai. Vamos lá. Pega um grupo lá e vai. Eles foram. Só que um homem, no meio da guerra, cobiçou algo que Deus falou, vocês não peguem. O Senhor tinha dado uma ordem, não peguem nada. Tudo que vocês pegarem lá será condenado.
Era difícil esse mandamento, porque em Jericó Deus disse pega, e agora em Ai o Senhor disse não pega. A gente tem uma mania, queridos, de ouvir Deus sempre a primeira vez. Olha a pessoa que está do lado e diga assim: Deus continua falando. Ah, pastor, o senhor está falando que Deus continua falando agora? Não, eu estou dizendo que quando Deus começa a falar com você, você tem que parar e continuar com os seus ouvidos atentos, porque Ele continua falando. Hoje Ele faz assim para você: vai, mas no meio do caminho Ele diz: para. Imagine se Abraão ouvisse Deus só a primeira vez, ele teria sacrificado Isaac, porque o Senhor disse assim: sacrifica o teu filho, e ele disse amém. Mas quando ele foi sacrificar o filho, o que Deus disse? Não sacrifique o seu filho. Deus fala, mas Ele continua falando. Amém? A pessoa fica assim: Deus, será que é para mim casar com esse homem? Deus, será que é? E Deus fala: casa. Aí você, amém, e fecha os olhos e continua. Mas Deus quer continuar conversando. E o Senhor disse dessa vez: não peguem nada. E Acã, diz a palavra, que cobiçou. Ele viu uma túnica, ele viu uma capa babilônica, e ele desejou a capa babilônica. E tinha prata, ele desejou a prata. E tinha uma barra de ouro. Imagine você vivendo uma vida meio difícil, e aí você se depara com uma barra de ouro. É uma tentação. E ele então pegou, pegar uma coisica aqui, e enterrou dentro da tenda. Olha, ninguém sabe, ninguém viu, daqui uns anos eu vou lá vendo, pronto. Mas eles perderam. E Josué faz como nós fazemos. Quando acontece algo errado, a gente vai para Deus: oh, Deus. E Josué se prostra e rasga suas vestes, coloca pó sobre a sua cabeça, e o povo clama e chora, e fala: Deus, por quê? Nós vamos ser envergonhados. Os outros povos verão e vão falar assim: olha, esse povo não aguenta, nós vamos derrotá-los. Senhor, o seu nome será escandalizado. E Deus olha para eles e diz: por que você está prostrado? Eu não estou entendendo. O erro não foi meu, o erro teu. Existem muitos momentos da nossa vida, irmãos, que nós achamos que Deus é o culpado. E a gente vai para Deus e Deus, por quê? E Deus fala: o que foi? Levanta aí. Não é hora de arrependimento. Olha como que Deus é, querido. A gente acha que Deus sempre quer ver a gente humilhado. Mas existem momentos que você tem que se humilhar, e tem momentos que você tem que se levantar. Por isso, quando o Senhor chamou Josué, Ele disse assim: ser homem. Tem momentos que você tem que ser homem suficiente, e isso vale para homem, para mulher. Você está falando de brio, para você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei. Não é chorar. Chorar não muda nada. Você que é pai, que é mãe, se você chega para o teu filho que fez algo errado e diz: o que você fez? Ele começa a chorar. Você se contenta? Você quer saber o que foi feito. Você vai na escola, a professora diz: olha, ele está expulso. A professora não fala nada. Você chega para o teu filho e fala: o que você fez? Ele só chora. E você continua perguntando: o que você fez? Ele só chora. Você quer saber. E nessa hora Josué começa a chorar, prantear, se humilhar. E Deus diz para ele: levanta. Vocês perderam por causa do pecado. Eu fico imaginando Josué levando um susto. Porque, irmãos, a gente começa a entrar sempre num automático. A gente se acostuma com a vitória. Amém? Ou não? Olha para a pessoa, pergunte aí para a pessoa que está próxima a você: você se acostuma com a vitória? A gente acostuma. É gostoso, né? A gente está lá naquela vitória hoje, vitória amanhã, aleluia, glória a Deus, prosperidade, portas abertas, e de repente tudo fecha. E você perde o chão. Por isso que a gente sempre tem que, a Bíblia diz que a gente tem que reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. O povo, querido, em determinado momento esqueceu que quem derrubou a muralha não foi o grito, foi o Senhor de Israel. Por isso eles olham para o inimigo e dizem assim: se nós vencemos Jericó, isso aqui, um pouquinho de gente resolve.
Olha o que eles fizeram em Jericó. Deram 7 voltas, intercedendo, orando. Senhor, nós tomamos posse de Jericó. Obedecendo o que Deus estava dizendo. E na 7ª volta, eles tinham que dar 7 voltas. E deram um brado, e tocaram-se o chofar, e caiu as muralhas. E ai, a gente derrotou Jericó. Jericó era muito de uma muralha. Ai, é uma vila. Vai lá, 3.000 já resolve o problema. E eles foram sem a devida consulta a Deus. Quem nós devemos levar a Deus? Quem está preparado? E eles foram. E foram envergonhados. E a palavra de Deus diz que o Senhor disse: o pecado está no meio de vocês. Eu falei para não pegar, que seria impuro. Vocês foram impuros, por isso vocês perderam a guerra. Porque o poder não está em vocês, está em mim, que sou Jeová Sabaó, o Deus da guerra. E eles então resolvem. E foram chamando as tribos. E Deus dizia: a essa tribo, caiu sobre a tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá, o líder, chamaram um dos líderes. E foi, até chegar a Acã. E Josué chega para Acã e diz: glorifica. Eu fico pensando, Acã, glória a Deus. Louva, louvado seja Deus. Agora me fala. Foi assim, eu vou contar. Eu estava lá e eu vi uma capa bonita. Como que você, querido, está no meio de uma guerra e você para ver capa bonita? Sabe por quê? Porque ele não estava lá guerreando. Ele estava brincando. Ele estava se divertindo. Tem muita gente que ainda não entendeu que está na guerra. Está deslumbrado com capa. Ah, que capa. E não percebe que está no meio de uma guerra. E ele teve tempo para olhar a capa, para olhar a prata, e disse: eu vou levar. E eu guardei lá na minha tenda. Josué manda mensageiro: vai lá, escrafuncha lá. Acharam. E aí trouxeram a capa, trouxeram a prata, trouxeram o ouro, trouxeram a tenda, trouxeram o filho, filha, mulher, boi, bezerro, cabrito, tudo o que ele possuía. Levaram para o vale de Acor, e lá apedrejaram. Foi tanta pedra que se fizeram uma montanha de pedra. Ah, o pastor, que coisa feia, né? E por isso que a gente tem que louvar a Deus que a gente nasceu na graça, viu, querido? E fizeram uma montanha de pedra e queimaram, porque o fogo purifica. Morreu Acã, seus filhos, suas filhas, sua esposa, seus animais, sua tenda. Acabou a linhagem de Acã. Ô pastor, puxa vida, ainda bem que... dá até um alívio a gente lembrar que é a graça, né? Isso, ainda bem que Deus mudou. E se eu te falar que Deus não mudou? Em Atos capítulo 5, Jesus já tinha morrido, já é graça. A palavra de Deus diz que certa vez havia um homem muito disposto a ofertar. Eu admiro gente que faz algo que ninguém faz. É muito bom você fazer. É muito fácil, aliás, você fazer algo que alguém já fez. Irmãos, todo mundo vivia em comum. A igreja de Atos era uma maravilha. E certa vez um homem chamado Barnabé vendeu uma propriedade. E ele chegou diante dos apóstolos, nos pés. Diga assim comigo, foi no pé, não foi no bolso. Foi no pé, não foi no bolso do apóstolo, não. Foi lá no pé dos apóstolos, e disse aqui: está aqui o dinheiro todo da minha propriedade. Irmãos, ninguém tinha feito aquilo. Ele foi o único. Mas aí um casal olhou e disse:
que chique, hein? Esse negócio de ofertar sem propriedade é chique. Você viu que ele, olha, chegou todo cheio de dinheiro. Vamos fazer igual. Ananias e Safira. Aí Ananias falou assim, só que faz o seguinte, é muito dinheiro na nossa propriedade, é 100 mil reais. Vamos fazer o seguinte, a gente dá 10 mil, fala que vendemos por 10 mil. E os outros 90 a gente embolsa. A gente vai estar por cima da carne seca e ainda vai ter dinheiro. E eles foram lá, venderam a propriedade. E Ananias foi dentro do templo, depositou oferta nos pés do apóstolo. Olha, estou fazendo como Barnabé. E Pedro olhou para ele e disse assim, por que você mente? Você imagina, querido, você sendo desmascarado diante da igreja. Por que você guardou parte da venda? Aí Pedro olha para ele e fala assim, se você quisesse ficar com a propriedade, você poderia. Se você quisesse vender a propriedade e dar um pouco, você poderia. Mas você está vindo aqui falando que você está dando tudo, como Barnabé fez. E a palavra de Deus diz que ele suspirou e morreu. E pegaram, levantaram ele e foram sepultar. Nem avisaram ninguém, foram sepultar. De repente veio Safira. Ai. E a nossa ofertinha, hein? Se você fizer isso comigo, já fique sabendo, eu não gosto. Fizeram já isso comigo várias vezes e eu podei quando eu pude. Pastor, ora lá, hein? A minha aposentadoria, a hora que sair, é uma ofertinha boa. Não, faça isso comigo. Você me humilha. Não dê nada. Não queira barganhar uma ofertinha para a igreja, hein, pastor? Eu nem espero, porque quem fala isso não dá. Porque quem dá não fala nada e dá e ponto. Aí chega Safira. Ai. E Pedro pergunta, como que foi o negócio da propriedade? Aqui, irmãos, Pedro dá oportunidade. Isso aqui que é, nós mentimos. Ela, não, nós vendemos. Nós demos tudo para a igreja. Tudo. Nós falamos que ia dar tudo, nós demos tudo. E Pedro fala assim, estão chegando aí. Ouço o caminhar dos pés daqueles que sepultou o seu marido. E eles também vão te sepultar. Pastor, ele deu uma machadada? Não, ela... E também morreu e também sepultou Safira. Isso é Antigo Testamento? Olha para o teu irmão e diga assim, não é Antigo Testamento. Olha para ele e diga assim, não é dispensação da lei. É dispensação da graça. Deus continua o mesmo. Olha para o teu irmão e diga assim, você está preparado? Às vezes o Espírito Santo te puxa a orelha hoje. Não leve o lado pessoal, tá? Não é eu. Não sou eu não, Espírito Santo. Irmãos, às vezes a gente brinca demais com o temor do Senhor. A gente brinca demais. Hoje a gente vive um evangelho, eu falo sempre isso. Já ouviu falar do evangelho fast food? Fast food significa comida rápida, é a moda agora, né? Cidades interioranas, ainda as pessoas querem sair para ficar. Cidade grande, as pessoas não têm tempo. Elas passam e pegam sua comida, come em casa, liga. E isso faz parte dessa geração. E muitas vezes nós vemos isso dentro da igreja. As pessoas querem algo rápido. Eu falei aqui esses dias, ninguém lembrou, fiquei triste porque faz parte da minha época. Nunca ouviram falar da propaganda do Grecinho 2000? Você lembra do Grecinho 2000? Não lembra do Grecinho 2000? Grecinho 2000 era um shampoo revolucionário. Aparecia aqueles homens com cabelo branco e eles usavam Grecinho 2000. Nunca ouviram dessa propaganda? E eles ficavam com cabelo pretinho. E aí na propaganda aparecia aquele monte de creme, tintura. E a mulher dizia assim, não use mais nada disso. Empurrava assim, use Grecinho 2000. Irmãos, o que teve de velho passando Grecinho 2000 e nada de escurecer cabelo. Essas propagandas milagrosas,
Aí eu fico pensando, puxa vida, parece que tem tonto para tudo, né? Tem gente, até me perdoe se você caiu nessas coisas que eu vou te falar. Pastor, o senhor me chamou de tonto por tabela. Mas é que faz parte, tem sempre em todos os grupos tem um tonto que cai. Intelex free. Ó, você deposita 10 e ganha 30. A pessoa, eu vou depositar 10 e ganhar 1.000. Se segura para você não ficar vermelho, que você que fez isso. Que aí você mostra para todo mundo que você fez. Tem a corrente assim, você deposita 2. Até hoje tem gente. Essas coisas milagrosas não acontecem. Agora está um caso na internet que você é um dinheiro virtual que você. A nova moeda do mundo, né? Puxa vida, eu achava que era o dólar, Márcio. Mas, queridos, as pessoas caem nessas coisas. E as pessoas vão para o evangelho desse jeito. E tem uns picareta, e eu falo sem medo, uns picareta de uma vertente de teologia da prosperidade, que vai falar para o fulano, e o fulano fala assim: eu cheguei aqui, era traficante, com 6 meses eu tenho essa mansão, eu tenho a Land Rover, eu tenho isso, eu tenho um Porsche, e você olha assim e fala: eu vou para essa igreja, eu vou para o congresso. E as pessoas vão para o evangelho assim: eu vou para a igreja, tudo vai mudar radicalmente. E esquece que Deus tem uma lei chamada lei do processo. Você quer entender a lei do processo? Olha para Abraão, olha para Josué, olha para Davi. Davi foi ungido rei e demorou muitos anos para ele tomar posse. Porque o Senhor, Ele prova o teu coração. O crescimento de Deus é pouco, mas é porque produz frutos com excelência. Olha o alface, você planta aí. Quanto tempo que colhe um alface? Ninguém sabe aqui, puxa vida. 35 dias colhendo um alface. Planta uma jaca. Mas alface, em qualquer lugar você acha alface. Jaca. Aquela, como chama aquela pretinha que a irmã Elza deu um pouco hoje? A irmã Cida também deu essa. Jabuticaba. A pastora faz inclusive uma geleia. A irmã Cida deu um pouco de jabuticaba, fez uma geleia. E hoje a irmã Elza deu mais um pouco. Aliás, se os irmãos têm alguma coisa no quintal, o que eu vou fazer com isso? Dá para o pastor, a gente come. Por quê? Porque as coisas que não têm muito valor, elas são assim. O crescimento de Deus é gradativo, é de pouco a pouco. Deus não pegou o povo de Israel e no outro dia estava em Canaã. O Senhor ensina, o crescimento de Deus é debaixo de construção. Se você encontrar alguém que converteu hoje, amanhã é santarrão, desconfia, querido. Isso acaba rápido. Não existe radicalismo. A única coisa que a gente tem que ser radical é com a santidade. Agora a conversão, ela é todo dia. Eu disse que eu não gosto do termo quando a gente pergunta assim: quando foi que você entregou a vida para Jesus? E a pessoa disse: foi lá, eu no meu caso, foi lá em 98. Mas não é ali que a gente entregou a vida a Jesus. É todo dia. Hoje eu escolho entregar minha vida para Jesus. Hoje eu mortifico o meu corpo, a minha carne. O apóstolo Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo. Todos os dias você precisa se entregar. Amém, queridos? E muitas vezes a gente tem percebido que as pessoas querem algo rápido e elas não querem se dedicar, se santificar, buscar. Por que as pessoas gostam tanto de campanha? Eu não sou contra a campanha, tá? Só para te lembrar. Mas por que as pessoas? Porque é 7 dias. Quem que não quer um miojinho espiritual? 3 minutos, pá, tá pronto, você come. Não é assim. E outra, Deus não faz para aqueles que estão em busca daquilo que Ele faz. Ele faz na vida daqueles que buscam Ele por aquilo que Ele é. Eu vou te dizer uma coisa, você sabe que a igreja hoje, ela perde muita coisa de Deus.
Você acha que Deus quer mesmo que o Eike Batista seja um homem rico? Deus não quer. Mas sabe por que ele é rico? Porque não tem crente para tomar o lugar dele. A igreja perde muito bênção de Deus, bênção financeira. Tem muito crente que perde crescer financeiramente porque não chega a um nível. Barnabé, eu ministrei isso aqui esses dias, o nível estava aqui, ó. Ninguém ofertava nada. Barnabé disse assim: eu vou dar tudo. Elevou o nível. Ananias e Safira disse: eu vou também. Só que eles acharam que era assim, ó. Eles acharam que era o ato. Olha o teu irmão e diga assim: não é o ato, é o coração. Irmão, tem gente que é tão malandro que nem oferta, só fala. Deus, ó, eu vou dar, hein? Ó. Sabe que a pessoa fala isso? Na esperança de Deus dar antes dela dar. E vou falar uma coisa: se Deus dá para ela, sabe o que ela faz? Ela não dá. Eita, pastor, o senhor está falando? Fui tesoureiro já. Eu sei como é. Eu não estou falando aqui de valores, mas eu vou falar de algo que eu já tive experiência. Já viu aquelas ofertas com pedido que as pessoas fazem? Já viu aquelas ofertas com pedido? A gente faz aqui na igreja no final de ano. Quantas vezes a gente vê, eu nem vou falar daqui para não escandalizar ninguém, eu vou falar quando eu ajudei a tesouraria da igreja lá atrás, a minha igreja. Você pegava um chumaço de folha assim de pedido. E você ia lá, você pegava uma moedinha de 5, uma de 10. Na época tinha 1 centavo. Uma de 1 centavo. Ai, pastor, é o que a pessoa pode. Será? Aí você pega aquela oferta boa, um único pedido. Por que eu estou falando isso? Pastor, o senhor está querendo expor? Não, eu estou falando isso, querido, porque a gente tem que mudar aqui dentro. Você sabia que filho não precisa pedir? Filho não precisa ficar pedindo. O pai que ama o filho, ele olha e vê o que o filho necessita. Quem pede é escravo. Quer comida, me dá uma comidinha. O filho não pede. E se pedir, ele pede uma única vez. E o pai dá. Mas muitas vezes, querido, nós estamos negligenciando o temor do Senhor. A gente vê assim, ninguém está vendo. O pastor não está vendo. Você quer ver se o crente é bom? Manda ele viajar e ficar 2, 3 semanas fora. Se ele continuar crente lá fora, é um joia, porque lá não tem ninguém vendo ele. Não tem um pastor, não tem um diácono. Eu sou da época que os diáconos a gente lia um versículo de maneira assim: resistir aos diáconos e eles pulará em vós. Os diáconos ficavam: não pode. Se a gente fizesse assim na igreja, ó, eu entrei na igreja com 12 anos, se a gente desse uma risada: para de rir, menino. Os diáconos eram um trem dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, que eu não vejo muito isso aí. Tem alguns que espírito diácono vai para as crianças, fazendo muito barulho. Mas muitas vezes, querido, a gente perde o temor do Senhor. A gente começa a fazer para os outros que estão olhando. Ah, pastor, eu vou ofertar, está todo mundo ofertando, fica feio, fica chato se eu não ofertar. Fica não. Por isso que eu acho que você tem que ter o desejo de ofertar. Você não deve ofertar porque eu fico implorando, oferta. Olha na Bíblia quando Deus foi construir o templo. O Senhor disse assim: olha, Josué, peça
ouro, prata para o povo. E você só vai aceitar quem der voluntariamente. Se alguém der falando, eu estou dando, não receba. É que a gente não olha a intenção aqui de cada um. Mas se a pessoa veio aqui obrigada, a gente tem que dizer, não, volte, irmão, não oferte hoje. Porque o Senhor diz assim, não oferte se não for voluntário. Não receba a oferta se não for voluntário. Agora quando Arão foi fazer o bezerro de ouro, Arão disse, arranque os brincos de vocês. Tudo que tiver ouro aí, vocês arrancam. E fizeram um bezerro de ouro. Tem muitos líderes religiosos aí que estão fazendo bezerro de ouro. Estão arrancando do povo. Tem ouro lá. Mas porque arranca. Porque extorque. Ai, pastor, eu não gosto. Tem gente que fala assim que crente faz lavagem cerebral. Só entre nós aqui. Pior que tem gente que faz mesmo. Faz lavagem cerebral. Já conheço história de coitados que dá casa e depois não tem onde morar. Pastor, o senhor é a favor de alguém vender a casa e dar tudo para a igreja? Se Deus falar com ele, eu sou a favor. Agora, se Deus não falar com ele, não faça isso. Porque você vai ficar sem casa e o pastor vai ficar de carrão e você vai ficar a pé. Eu estou falando isso porque eu não tenho medo. Ô pastor, eu estava pensando em vender minha casa, agora o senhor perdeu. Amém? Quem levanta, quem sustenta Deus. Eu abri ministério, eu não vim com a igreja pronta. Eu abri ministério, então eu já sei o que se passa na igreja. Quando abriu aqui, um missionário abriu aqui, eu estava aqui. Já estou acostumado a pregar para 4, para 2, para 1, e faço um cultão. Porque eu aprendi que é para Deus. E eu louvo a Deus pela escola que eu tive. Louvo a Deus. Irmãos, a gente precisa alinhar a nossa vida com Deus. Será que a gente está tendo que ter culto de catecúmeno? Pastor, que é isso? É cultos de modos de vida cristã? Será que a gente vai ter que ter esses cultos? Voltar lá na antiguidade? Será que a gente vai ter que voltar? Eu acredito que nós não precisamos voltar não, irmãos. O Espírito Santo fala, só que a nossa mente muitas vezes se torna cauterizada. Deus falou, não pegue nada. A Cã disse, eu vou pegar, ninguém está vendo. Irmãos, a gente precisa voltar às coisas. Existem brechas. A gente não pode menosprezar o inimigo. Não é porque você venceu Jericó que em Ai você também vence porque é menor. Uma pessoa pode vencer o câncer, mas ela pode morrer com a gripe. Porque não é o fato de você vencer um câncer que você vence também uma gripe. São guerras diferentes. São momentos diferentes. E a gente tem que estar, querido, atento. A Bíblia diz assim, quem está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz assim, que nós devemos vigiar e orar, para que nós não caiamos em tentação. Enquanto eu estou ministrando aqui, você tem que começar a olhar para a tua vida. O que é que tem, que pode ser brecha na tua vida? Eu vou dizer para você, a misericórdia de Deus, a palavra misericórdia é tikevá, é um cordão longo. Não pensa que, sabe que muitas vezes, eu vivi a minha adolescência e minha juventude na igreja, então eu sei o que é barganhar com Deus. Você fala assim, eu fiz essa coisa errada aqui, mas Deus não me condenou, não me queimou, não fez nada em mim, então, sinal que Ele nem viu, né? Aí passa alguns meses, a consequência. Você fala, por quê? Aí você lembra. Irmãos, a misericórdia de Deus, ela é como um elástico. Você erra hoje, a consequência às vezes não vem no ato. Por conta da graça, Deus dá tempo de você se arrepender. Lembra lá de Abel e Caim? Caim errou. Não falou nada para Deus. Deus falou, por quê? E Deus tinha alertado ele. Mas ele não mudou seu posicionamento.
Deus é tão bom que você erra, Ele te dá a oportunidade de consertar. E essa noite é uma noite oportuna para você olhar para a tua vida, o que tem de brecha na tua vida. O que tem de brecha. Uma vez uma irmã pediu oração, que ela não conseguia dormir em paz, ela não conseguia ter paz. Eu não sei. E uma irmã já velha de crente. E ela era da minha célula na época. Eu fui lá, chamei a irmã Heloísa, que era a minha sublíder. Eu falei, vamos lá na casa da irmã fulana. E eu cheguei lá, na porta já vi uma mandala. Sentei no sofá, um cristal no meio da mesa. Eu falei, o que é isso aqui, irmã? Já sabendo, eu sei para que serve um cristal. Isso aí é da nova cultura, da nova era. Ela diz assim, me falaram que isso aqui purifica o ambiente. Eu falei, irmã, sabe o que purifica o ambiente? Espírito Santo. Sabe quem traz paz? Espírito Santo. Eu falei, arranca esse trem da sua casa, joga no mato, queima. Aí ela, mas é que eu ganhei da minha filha, ganhei do meu filho. Eu falei, detona com isso. Irmãos, nós fizemos um limpo na casa da irmã, de um saco. Aí ela voltou, não sabia por que, ela começou a dormir bem. Coisinha, então um cristalzinho. Eu estou trazendo algo material para você pensar em algo espiritual. Mas vale a pena também para aqueles também que não entendem. Não entende. Se tem essas coisas na tua casa, arranca isso da tua casa. Irmãos, às vezes a gente está muito ali, inerte às coisas do mundo espiritual. Mas é uma capinha de nada, é um pedacinho de ouro. A Bíblia diz assim, apanha minhas raposinhas lá em Cantares, que estão no meio da vinha. São coisas pequenas, brechas pequenas. Irmãos, tem gente que está morrendo espiritualmente com de brecha. E a gente ora, e a gente jejua, e a gente clama, e a gente põe na cabeça, expulsa demônio. E não muda, porque é brecha. E sabe o que acontece? É você que tem que se posicionar. É você que tem que tirar dentro da tua tenda. É você que tem que fazer um limpo na tua casa. Você não pode aceitar. Irmão, a gente tem que cuidar, tem muitas coisas. Às vezes eu vou falar algumas coisas aqui, você nem crê nisso, mas eu estou te dando um conselho. Já que eu estou falando de coisas materiais, cuidado com baralho na tua casa. Se baralho fosse uma coisa boa, não se chamava baralho. E baralho foi criado por um rei que gostava de manipular pessoas. Pastor, não tem nada de mal no baralho. Verdade, não tem. Eu só não sei por que ele está na mão da cartomante. E não sei por que ele está na necromante. Baralho traz briga. Baralho traz contenda dentro da casa. Graças a Deus, pastor, o meu negócio é só joguinho da paciência. Paciência é baralho. Pastor, isso aqui está parecendo um culto de Santa Ceia. O senhor está falando doutrina, então leva como doutrina. Pastor, a gente está brigando lá em casa, eu jogo tanto paciência. Tira a paciência, faça um teste. Não crê naquilo que eu estou falando em Deus, não crê naquilo que eu estou falando como homem, então. Já que você não quer crer em Deus, faça um teste. Tira o baralho da tua casa. Tira o baralho da tua casa. Traz confusão. A gente tem que vigiar. Irmãos, eu estou pasmo que eu tenho visto crente velho, olhando na revista. Leão, deixa eu ver o que é o leão. Leão, olha, leão vai encontrar um grande amor em sua vida. Sua cor vermelha. Irmãos, isso aí é feitiço. Isso é feitiço. Irmãzinha, para de olhar horóscopo.
Isso é coisa de zodíaco. Irmãos, a gente tem que cuidar dessas coisas. E isso pega muita gente. Engraçado que isso nem por mal presta. E tá aí. Às vezes você fala, pastor, isso não existe mais. Existe. Eu saio do Banco do Brasil direto, eu vejo alguém entregando a mãozinha para cigana ler. Eu falo, não acredito que essa pessoa está fazendo isso. Tão culta, parece tão culta, tão inteligente. O teu homem está próximo. A mulher, o meu homem. Cai fora disso. Pastor, isso eu não vou. E os macumbeiros crentes? Pastor, agora eu sou doido. Tem macumbeiro crente. Revela até número de CPF. 330, 047, 108, 70. Acertei? Acertou, missionária. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma novena. A campanha é 7 dias. Você dá 3 pulinhos em cada novena. Em cada campanha. E no final você verá a tua bênção. E para selar, você dá uma oferta. Sempre sela com oferta. Esses dias eu vi uma missionária que estava... Ela todo mundo já sabe, aqui todos os pastores conhecem ela. Ela está com a pedra até em avião. Ela estava fazendo revelação, troco de cesta básica. Eu falei, mas a missionária caiu, hein? Troco de cesta básica? Pastor, o senhor tem medo de falar? Não tem não. Tem um pouco. Falo mesmo. Tem gente doida aí, irmãos, que usa o nome do evangelho para enganar. É gente tão doida que não sabe nem o que ele é. Esse dia eu estava assistindo a televisão e caiu num canal, num camarada chamado Manassés Efraim. Olha o nome do homem. Aí Deus deu um lugar para ele, chama Manaim. E a filha dele é uma mulher que tem o mesmo ministério que Jesus. É a apóstola Sol. E sabe o que me deixou triste? Assim de gente. Heresia crua, nua, a todos que querem ver. Heresia purinha. A apóstola Sol anda com uma espada feinha, uma espadinha que é a adaga do arcanjo Miguel. Eles não oram a Jesus, porque Jesus é o arcanjo Miguel. Eles oram arcanjo Miguel, meu protetor. Isso, irmãos, é lixo. É lixo. Por que as pessoas estão caindo nisso? Porque elas não estão tendo temor do Senhor. Porque elas querem as coisas rápidas. Elas estão trocando, irmãos, a cura de uma perna por qualquer coisa. Ninguém quer ser como Paulo e dizer, Senhor, me cura. Senhor, eu não vou te curar. A minha graça te basta. Eu vou te falar uma coisa. Tem coisa que Deus não vai curar em você não. Pastor, a minha perna, às vezes você vai ficar com a perna arrastando o resto da tua vida. Porque se Deus te der 2 pernas, você vai para o mundo correndo. E Deus fala, então é melhor rastejar na igreja do que correr para o mundo. Você sabia que no templo não tinha só escadaria? Tinha rampa também. Sabe por quê? Quem podia andar, andava. Quem não podia, se rastejava pela rampa e ia para o templo. Porque, irmãos, o foco era Deus. O nosso foco deve ser Deus. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, o foco tem que ser Deus. Por falar em foco, lembrei de fofoca. Irmãos, o temor está tão pouquinho na igreja, as pessoas ficam falando da vida dos outros. Você viu, irmão? Trocou de carro. Olha lá, trocou de carro. Será que Deus abençoou ou é droga? Todo mundo que vê alguém crescendo na vida, nunca fala assim, é o trabalho dele, é droga. Às vezes o cara está a vida inteira, 20 anos guardando dinheiro para comprar um carro bom. Quando ele compra, ele fala, fomos rápido demais, foi droga. A Bíblia nos ensina que a gente não deve falar da vida de ninguém. Sabe por quê? Às vezes, nossa vida está pior do que a do outro, e a gente está falando.
Nem Jesus falava da vida dos outros. Chegaram para Jesus, essa aqui ó, é prostituta. Pegamos com um homem que nem é dela. A lei de Moisés não apedrejar. E o Senhor disse assim, quem não tiver pecado pode apedrejar. Calou a boca de todo mundo. A gente tem que cuidar, irmãos, da nossa boca. A nossa boca lá em Provérbios 18, 21 diz que tem poder de vida e tem poder de morte. E a Bíblia diz, quem bem utiliza come do seu fruto. Eu pedi um dom para Deus, Senhor, me dá discernimento de espírito. E tem hora que isso é chato, sabe por quê? Porque eu sei quem está falando mal de mim. O pastor, o senhor está falando isso para botar medo na gente. Então não, fala. Só uma vez que eu fiquei sabendo que uma pessoa estava falando mal de mim, eu falei, Senhor, coloca uma espinha na língua dele. Passou um tempo, a pessoa falou, descobri. O que foi, irmão? Não sei, um negócio que uma íngua aqui na língua. Eu já peço aqui, por favor, não fale mal de mim, não. Ore por mim. Eu tenho defeito. E se eu fosse perfeito, eu nem aqui estaria. Você acha que eu estaria aqui perdendo tempo nessa terra? Eu ia para a glória. Sou falho. A gente tem duas opções, irmãos, que a gente não concorda com a igreja, com um pastor. Ou fica, engole e fica quieto, ou pega e vai embora. Uma vez eu preguei isso, saíram falando a semana inteira que o pastor Altair mandou os irmãos embora da igreja. Eu falei, não falei isso. E hoje eu já estou lembrando os irmãos, porque eu não estou falando isso. Estou falando que quando a gente não concorda com o ministério, a gente tem que pagar e sair. Mas às vezes, irmão, a gente permite ser usado pelo diabo. A gente fica lá e falando mal e metendo a boca e continua lá. Eu falei aqui esses dias, Jesus falou assim, aqui não ajunta, querido, ele pode espalhar, eu não ligo. Nem todos eram do ministério de Jesus, alguns eram do ministério de João. E tinha uma rixazinha, e Jesus falou, deixa para lá. Irmão, a gente tem que ter temor. Eu esqueci que crente não faz fofoca, crente faz compartilhoca. Sabe o que o crente fala? Irmão, olha, é só entre nós, eu vou compartilhar, que é para o irmão ajudar a orar. Fofoqueiro. Ajudar a orar o quê, rapaz? Você tem que cortar, vem alguma conversa com você, corta. A apóstola Thelma, ela disse que a gente tem que andar com o extintor de incêndio nas costas. Viu uma brasa, apaga. Sabe por que existe fofoca? Porque existe dois tipos de gente, o fofoqueiro e aquele que ouve a fofoca. Pastor, eu não fofoco, eu escuto, porque coitada, a pessoa tem que desabafar, né, pastor? Então você é um fofoqueiro passivo, mas você é fofoqueiro. A gente tem que mudar, irmão. Parar de falar da vida do irmão, do outro. Tem gente que não quer nem que o muro aumenta, porque tem que já estar no rumo certinho, assim, ó, para pôr o braço no muro e ficar, eu vi a fulana. Quando eu vejo uma mulher limpando casa com uma vassoura bem comprida, eu falo, essa não é fofoqueira. Porque a fofoqueira usa a vassoura como, coloca aqui, menino. A gente tem que parar com isso, irmão. Isso é coisa lá no mundo, a gente não pode ter isso no nosso meio, não. Você viu alguma coisa, irmão? Ora por ele. Eu conheço história, irmãos, numa igreja tradicional que o pastor morreu de depressão. Ele entrou numa padaria para tomar uma tubaína. E passaram e falou, o pastor está bebendo cerveja. E chegaram para a igreja, o pastor está bebendo cerveja. E o pastor falou, irmãos, era tubaína. Não, era cerveja. E excluíram o pastor da igreja. Porque acharam. E eu falo, vou além ainda. E se fosse? Cada um, diz a palavra, prestará conta dos seus atos a Deus. Cada um.
Não é eu que vou... tá errado, irmão. Ali, tá errado. Aqui na igreja eu sou tão radical com isso que eu não falo quem vai cear, quem não vai cear. E ninguém, por favor, não venha atrás de mim. Pastor, tem que falar com a irmã, a roupa dela. Irmão, se o Espírito Santo não está falando dentro da igreja, eu vou tomar o lugar do Espírito Santo tem que falar. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo. Uma vez uma irmã chegou pro Diogo, brincando, e falou assim para ele: Diogo, vou te contar uma fofoca. Ele disse: sério, o Diogo tem uma cara feia, né? Ele disse: não quero ouvir. Não, isso é uma brincadeira, é uma fofoca. Não quero ouvir. E eu vi aquela cena dentro da porta da igreja, ela saía andando, fiquei vergonha. Até que ele virou as costas e foi embora. Não ouviu. A gente tem que ir podando essas coisas. Ai, pastor, mas é tão gostoso. Só que sabe o que é? Eu não estou te falando isso porque você vai queimar no lago do fogo, no mármore do inferno. Não, Deus pode até te salvar, mesmo sendo fofoqueiro. Chegar no dia da volta de Jesus, você está perdoado seus pecados, Ele te leva. Eu estou falando que às vezes você perde guerra. Você perde grandes bênçãos de Deus na tua vida, porque você não está levando em conta o temor do Senhor. Eu não estou falando aqui de céu e inferno. Para muitos crentes parece que existe o céu e o inferno, mas nós estamos aqui, nós temos que viver aqui, querido, é agora. E você tem que ter temor para viver aqui. No céu não precisa de temor. No céu é graça sobre graça, mas aqui você precisa de temor. Cuidado com os teus olhos, com os teus ouvidos, com a tua mente, com a tua mão, com os teus pés, aonde você anda, aonde você toca, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. A Bíblia diz assim que nós temos que ter o nosso corpo santificado ao Senhor. Quando você pega os números das pesquisas, a gente se espelha nos americanos. A quantidade de crente, queridos, que consome pornografia é tremenda. É terrível. A gente tem que cortar essas coisas da nossa vida. Irmãos, eu cansei de chamar jovem. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu era um rapaz que gostava muito de filme de terror. Até hoje, eu falar para você, você gosta? Eu gosto de um terror. Eu gosto mesmo. Eu gosto da motosserra elétrica e corta. Eu gosto. Mas eu não assisto. Porque eu aprendi. Certa vez tinha uma moça na igreja, eu falei assim, ela é fanática por Harry Potter. Eu disse, é bem legal Harry Potter mesmo. É mágico, adolescente gosta. Eu falei para ela, mas para, porque isso te suga espiritualmente. Eles lançam palavras de maldição. Ela disse, isso não tem nada a ver, pastor. Eu disse, fulana, para. E ela continuou lendo, ela continuou assistindo. Se você vê onde ela está, como ela está, você vai ver que eu não estava errado. Se você pudesse saber onde ela estava, você ia dizer, pastor, não estava errado. Isso são portas abertas para a tua casa, para a tua vida. Amém, queridos? Quem entendeu a palavra nessa noite? É uma palavra que você precisa praticar. Cuida com as suas roupas. Um dia eu cheguei na igreja desavisado. Sabe aquele símbolo que tem, que parece que é uma gota virada? Esqueci o nome daquilo, é alguma coisa. Uma gota virada e a outra gota desvirada. É o símbolo do bem e do mal. Eu comprei uma roupa e tinha um bem pequenininho, mas eu nem me atentei. Cheguei na igreja achando que estava abafando. Eu tinha muita intimidade com meus pastores. A minha pastora me chamou e disse assim, Altair, essa camiseta aqui é um símbolo de nova era. Ela falou assim, desfaz isso daqui. E eu era radical, era um menino muito radical. Eu falei, vou embora agora. Fui para casa, o culto faltava alguns minutos para acabar. Eu falei, vou tacar fogo. Eu peguei um vidro de álcool, mas lambuzei. E fui lá com o fósforo. Risquei e saí fora. O fósforo.
Ah, pastor, era que o álcool... Não, era álcool de posto. Álcool de acender a churrasqueira. Eu fui lá de novo. Na minha cabeça eu falava assim, isso aqui não tem nada a ver, mas a pastora falou, vou obedecer. Aí eu comecei a assustar, eu falei, o cão tá aí. Eu falei, em nome de Jesus, eu mando você embora agora. Risquei o fósforo, a camiseta pegou fogo. Chega, fez barulho. Puf. Pastor, uma camiseta, vigia. Cuidado com os símbolos de nova era, cruz quebrada. Cuidado com essas coisas. A Bíblia diz assim que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Cuidado com o terceiro olho. Tem crente usando terceiro olho. E você pergunta, por que você está usando terceiro olho? Pastor, vai que alguém tem inveja de mim, já bate aqui nesse olhinho. Querido, o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te livra. Não há cantamento sobre Israel. Um tempo atrás uma irmã falou, minha estrela de Davi. Não era estrela de Davi, era selo de Salomão. E o selo da Salomão é da Cabala. Se você não sabe, não faça. Pede conselho para alguém, mas cuida, porque isso pode roubar a tua vida abençoada. Pode roubar a tua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Gostoso, porque hoje teve chuva, aí só vem aqueles que querem ouvir algo de Deus mesmo. E eu tenho certeza que você ouviu algo de Deus. Amém? Pastor, eu achei que ia ser uma palavra de vitória, mas mais do que essa, você vai olhar para a tua casa, vai ver o que tem lá dentro da tua casa. Vai tirando. Uma vez eu fui fazer uma quebra de aliança com um maçônico. E ele já estava no último nível, ele já estava comandando uma loja. E foi terrível, irmãos. Tinha capas preta, tinha um monte de coisa. E aí nós fizemos 3 sacos grandes. Mas o demônio pegava ele de novo. Eu expulsava e o demônio pegava ele. E eu disse assim, você tem mais alguma coisa? Ele falou assim, eu não lembro. Eu falei, então dá sua mão. Eu falei, em nome de Jesus, aonde tocar a sua mão, se você sentir queimar, você vai queimar e jogar fora. E ele foi. Eu não posso falar o que foi que ele tocou, mas ele foi no quarto dele, tocou nos negócios, numa caixa, queimou a mão dele. Ele, assustado, ele nunca tinha visto o sobrenatural dessa forma. Ele disse, pastor, queimou minha mão. Ele disse, então pega essa caixa. E dentro da caixa tem algumas coisas lá. Queimou. Acabou. O demônio tinha legalidade num negocinho desse tamanho. O demônio tinha legalidade. Irmãos, ora na tua casa. Tira aquele gnominho, duendezinho, bruxinha. Tira aquilo lá. Elefante amarelo, vermelho e roxo. Põe moeda debaixo do elefante. Irmão, isso é tudo misticismo. Tenha lá sua Bíblia aberta lá, ó, na palavra. Eu falo aberta para você ler, tá? Não é para pôr lá de enfeite no Salmo 91. Tem Bíblia de crente que você fecha, ela abre sozinha no Salmo 91. Chega a estar amarela. Não é isso que eu estou dizendo. Para você ler na sua casa. O irmão nunca veio, porque quando ele vem, a Bíblia fica lá, 91, 91. A Bíblia é tanto tempo aberta, chega a estar grossa. Isso não vai te livrar de nada, não. Faça uma varredura na tua casa. Amém? Faça uma varredura. Tenha o hábito de ungir suas coisas, seu carro, sua moto, sua bicicleta, a roupa que você compra. Irmãos, eu falo com toda a propriedade do mundo. Eu não pego um lenço desse aqui na minha mão, o Senhor dizer, está consagrado ao Senhor. Não pego um lenço, nada. Nada. Eu conheço uma família que a mulher quase morreu. Ela veio pregar aqui na igreja do Evangelho Quadrangular. Acho que é Rosa o nome dela. A carne dela caía os pedaços. E a família entrou em jejum para Deus falar o que era que estava acontecendo. Gastou tudo com o médico. E Deus falou,
uma irmã, entre aspas, deu uma roupa de doação, macumbada, e eles vestiram aquela roupa. E a família quase morreu toda, por causa de uma peça de roupa. E Deus revelou, e eles consagraram ao Senhor, cancelaram, a mulher voltou. Até hoje ela tem marca no corpo, para mostrar sobre isso, para falar sobre isso. Ela veio aqui no Evangelho Quadrangular, ministrar. Isso é sério. Eu não tenho dificuldade não, me deram um negócio, eu desconfio. Comida. Esse bolo aqui, não senti coisa boa não, eu taco no lixo. Eu vou ficar lá comendo bolo porque me deram, eu vou ficar com dó? Taco no lixo. Se eu desconfio, eu taco no lixo. Não teve nada, Senhor, consagrado ao Senhor. Uma vez eu estava orando aqui, uma mulher começou com ânsia, cuspiu uma bola de pelo, de cabelo. Eu falei, o que aconteceu que a irmã comeu? Comi um bolo que fulana me deu. Eu falei, então, macumba. Pastor, isso existe? Existe, claro que existe. E se macumba fosse boa, não seria macumba, seria boa cumba. Existe. A gente tem que cuidar, irmãos, cuidar. Você sentiu que alguém entrou dentro da tua casa? Tem gente que gosta, ai, que lindo, nossa, que coisa. Vai lá, você sentiu que não foi coisa boa? Em nome de Jesus, eu repreendo toda pré-consagração. Está cancelada a consagração. Em nome de Jesus, vai fazer uma varredura na tua casa. Não vamos fazer, irmãos, como o povo de Israel. É só um pouquinho, né? É só, a gente vai relevar. Não, tem que vigiar. Pastor, o senhor está falando, eu vou ficar neurótico. Que fique. Tem muita gente que não consegue, irmãos, viver uma vida feliz porque está lá subjugado com coisa amaldiçoada. Você vai lá na casa do fulano, tem aquela cidra velha lá dos anos 80, aquela... pastor, é que eu gosto do barzinho. Queima aquele barzinho, queima aquela cidra, cerezer, bota fogo naquele trem. A gente tem que ir fazendo um limpa, querido, na nossa casa. Amém? Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, por favor. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor traz, Senhor, revelação das coisas espirituais. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite comece a fazer algo diferente na vida dos teus filhos. Que eles começam a perceber as coisas, Senhor, na vida deles. Que eles sintam a presença do mal e tire e limpe. Senhor, eles vão chegar na casa deles, ou hoje ou amanhã. Senhor, eu peço que o Senhor venha dar condição para eles fazerem limpa na casa deles. Que eles venham, Senhor, vigiar e não percam o temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, já vai formando uma fila que nós estamos... hoje é o 4º dia da unção. Por prosperidade. Aí eu gostaria que você formasse uma fila. E o Gabriel vai te ungir para que Deus abra as portas na sua vida financeira. E você que for trazer a sua oferta, seu dízimo, você vai colocar aqui no gasofilácio. Dá o chofar, por favor, meu Sérgio. Né? Enquanto você vai formando a fila aí, deixa eu dar os últimos avisos. A gente, irmãos, está fazendo uma promoção de pizza. Irmãos, estão comigo ainda? Estão aqui presentes? É R$20. Quem ainda não comprou, para abençoar a construção, a gente precisa fazer... É quase que urgentemente a gente precisa fazer um escritório aqui, já está pré-feito, só precisa abrir a porta aqui e fazer uns detalhes. A gente precisa fazer o outro lado ali, precisa ter um lugar para as crianças, para elas não ficarem no culto, elas terem um culto delas. E aí a gente está fazendo, irmãos, propósitos, primeiro, para pagar as contas que a gente tem da construção e para conseguir levantar alguma oferta para poder a gente continuar a obra. As coisas estão muito caras, não está fácil, mas o Deus que nos sustentou até hoje nos sustentará. E você pode ser um instrumento de Deus, comprando ou ajudando a vender. Aí você pega a pastora, amém? Depois R$20, será no dia 21/10. Então, você que quer, 21. Então a gente,
Isso, falta 20 dias, então tem que correr, amém? Outra coisa que eu já vou lembrando os irmãos, daqui a alguns dias, aliás, eu já vou lançar essa campanha, e aí você já vai se preparando. A gente está tendo dificuldade com as nossas cadeiras aqui na igreja. Essa semana eu tive uma reunião com o conselho de pastores, e um pastor um pouquinho mais fortinho, esbacou na cadeira, caiu, quebrou a cadeira. Tudo bem que a cadeira não aguenta muito, né? E aí ele foi querer jogar o corpinho dele para um lado só, quebrou. Mas elas estão quebrando no encosto. E aí a gente vai fazer uma campanha para nós levantarmos um dinheiro para comprar cadeira. A princípio a gente compra um tanto, não precisa ser tudo, depois a gente vai comprando. Alguns irmãos que já pesquisaram, aí diz que gira em torno de uns 50, 60, 70, depende da qualidade do material. Então a gente precisa levantar uma oferta para isso. Pastor, mas a gente está construindo, mas isso a gente precisa fazer urgente. As cadeiras já estão no fim da vida delas, útil. Já tem 10 anos, já estão bem judiadas. Na época a gente pagou R$13 numa cadeira dessa aí. Então não é uma super cadeira também. Então já está vencendo. E aí para a gente ter um pouquinho mais de conforto, então já vai se preparando. Pastor, eu já quero ofertar. Então você me procura, eu procuro o Gabriel. Você quer ofertar? Pastor, eu quero ofertar uma cadeira, 2, quero ofertar 10, amém. Pastor, não precisa ninguém ofertar, eu vou ofertar tudo, glória a Deus, amém. Então para a gente poder estar um pouquinho melhor aqui, para a gente não ter constrangimento, amém, glória a Deus. Nós vamos agora orar, encerrando, e aí você vai receber essa unção de prosperidade. Esse óleo aqui é um óleo consagrado. Eu costumo dizer que as essências dele é de Israel. Eu costumo dizer isso porque a gente procura fazer o óleo como óleo bíblico, tá? A gente não coloca... Eu lembro que uma vez uma mulher quis me ungir com óleo Johnson, que ela disse que é o óleo do frescor. Você não me unge com óleo Johnson não, que eu não quero frescor não. Eu quero a bênção. E então esse óleo é um óleo bíblico. E a gente vai estar ungindo. O óleo em si, ele não tem poder, mas o ato de ungir, a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Eu estou orando aqui por pessoas, queridos, que tem algo retido. Eu comecei a orar porque Deus me mostrou bênçãos financeiras paradas sobre a vida de alguns irmãos. E aí eu estou orando para que seja cancelado aquilo que impede. Ainda falta alguns meses para terminar o ano. E se você crer naquilo que Deus tem para você, nessa unção, você vai poder dizer que o ano 2017 foi o melhor ano da tua vida. Amém? Só vai perder para 2018. Dá tempo ainda. Pastor, mas esse ano é um ano difícil. Não declare. Dá tempo de Deus fazer uma reviravolta na tua vida. Deus não precisa de tempo. Deus precisa de fé. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque nós podemos adorar o Senhor. Eu abençoo desde já cada vida aqui, Senhor. Que eles tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, de conquistas, de milagres, de portas abertas. E nós vamos agora, Senhor, nesse ato de unção, cancelando o jugo, aquilo que impede os seus filhos de prosperarem. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, que eles serão ungidos. Assim como Davi foi ungido e recebeu o Espírito, nós declaramos que eles serão ungidos e receberão unção de prosperidade. Pai, eles vão estar tocando na chave, eles vão estar tocando na carteira de trabalho, na casa, lá na empresa, no trabalho. Abençoe eles. Aonde eles puserem as mãos, eu declaro que prosperará. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que os teus filhos recebem toda a bênção do Deus de Israel. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse da tua palavra que diz, Senhor, que eles podem todas as coisas. Nós tomamos posse, Senhor, da palavra do Senhor que diz que eles são mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Pai, prospere, abre as portas. Declaro, Senhor, uma mudança radical na vida financeira, que eles cresçam esse ano, em nome de Jesus. Amém. Receba a unção, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.